Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre os números racionais e hoje vamos finalizar o capítulo 1, que trata da questão das quatro operações e outras operações envolvendo números racionais. Hoje nós vamos abordar divisão, certo? Ciente de que vocês já sabem dividir usando números racionais. Mas vamos lá. Podemos obter frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número ou dividindo-os pelo mesmo número. Vamos lá. Olha esse exemplo aí. 5 oitavos multiplicado por 4, vai. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. Então, frações, conhecendo as duas propriedades que acabamos de revisar, podemos relembrar como fazer divisões entre duas frações. Frações podem indicar divisões, então escrevemos a divisão na forma de fração. Vejam aí, 4 nonos dividido por 3 quartos. Multiplicamos o numerador e o denominador dessa nova fração pelo inverso do denominador. Assim, ó, 4 nonos que multiplica 4 terços. 3 quartos que multiplica 4 terços. Invertemos aí a fração. Obteremos 4 vezes 4, 9 vezes 3. Lembre-se de que não alteramos a fração, mas sim encontramos uma equivalente. Dividir duas frações equivale a multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, observando as regras dos sinais. Então, essa regra é de suma importância. Você, lembrando dessa regra na hora de resolver uma divisão, você consegue. Ó, dividir duas frações é a mesma coisa que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Vamos ver. Potenciação. É o terceiro tópico aí em relação aos números racionais. Potenciação é a operação matemática criada para simplificar multiplicações de fatores iguais. Olha esse expoente aí, ó. A base é 5 décimos e o expoente é 2. Então, nós lemos 5 décimos ao quadrado. Quando multiplicamos 5 décimos vezes 5 décimos, nós encontramos 25 centésimos. Olha, menos 1 meio elevado à quarta potência. É a mesma coisa que menos 1 meio que multiplica o meio, que multiplica o meio, que multiplica o meio. Ou seja, conserva o sinal de menos aí, ó, porque ele está fora do parêntese, então ele não... Menos com mais vai dar menos, logicamente, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, fica 1 16 avos. Expoente é a base menos 3, o expoente a sexta potência. Né? Nós repetimos o menos 3 no parêntese 6 vezes. Fica menos 3, que multiplica 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 menos 3. Lembrando que, quando o número está negativo, nós obrigatoriamente temos que usar o parêntese, ok? Então, quando a gente multiplica isso daí, nós vamos encontrar 729. Aí aqui, gente, vocês vão bater numa dificuldade. Quem não sabe multiplicar vai ter um pouco de dificuldade. Então, vamos arregaçar as mangas e estudar multiplicação, tá bom? Estudar tabuada mesmo de multiplicação para dominar essa situação. Vamos para o expoente 1. Todo número racional elevado a 1 é igual a ele mesmo. Expoente 0. Todo número racional não nulo elevado a 0 é igual a 1. Sinais da potência. Ora, mais 2 quintos elevado ao cubo.
mais 2/5, que multiplica mais 2/5, que multiplica mais 2/5. Lembrando que aqui nós nem precisaríamos usar os parênteses se nós não usássemos o sinal de mais, tá? Mas como nós usamos aqui o mais, então obrigatoriamente temos que usar os parênteses. Multiplicando os numeradores, obteremos 8. Multiplicando os denominadores, obteremos 125. Quando ele é positivo, né? O resultado é positivo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Olha, aqui o expoente é par, então o resultado vai ser positivo. Se o expoente for par, então a potência será positiva. Se o expoente for ímpar, então a potência terá o mesmo sinal. Vamos estudar um pouco das propriedades das potências. Então, aqui nós temos a primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Então, dizemos o seguinte: para multiplicarmos potências de mesma base, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Repetimos a base e somamos os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aí temos aqui outros exemplos. Potência de uma multiplicação. Veja, não é diferente da regra para número inteiro. Digamos que nós temos 3 vezes 5 elevado ao quadrado, certo? São 2 fatores, tá? 3 que multiplica 3 e 5 que multiplica 5. 3 que multiplica 3, que multiplica 5, que multiplica 5. Então, fica 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. E a regra diz assim, ó, para elevarmos uma multiplicação a um expoente qualquer, elevamos cada fator a esse expoente. Olha aí outros exemplos aí, ó. Seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Potência de uma divisão. Então, olha só, temos 6/3 elevado ao quadrado. Significa dizer que nós temos 6/3 vezes 6/3, que é 6 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Ou seja, para elevarmos uma divisão a um expoente qualquer, elevamos cada fator a esse expoente. Olha isso. Outros exemplos aí, depois vocês deem uma olhada com mais calma. Potência de uma potência. Olha o que a regra diz. Para calcularmos a potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Olha isso aqui, ó. Mantemos a base é 2, ó. E aqui nós temos 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, que vai dar 6. Ok? Potência de uma potência. Não é igual, ó, a potência de uma potência, ó. Aqui é uma coisa para vocês observarem com carinho. Potência de potência é essa primeira situação aqui, ó. Então, potência de uma potência, nós multiplicamos os expoentes. Já aqui nós temos 1/3 elevado a 2, que está elevado à quinta potência. Nesse caso, nós temos que resolver essa potência para depois resolvermos essa. Aí, resolvendo aí, ó. 1/3 é uma potência de potência que pode ser escrita como 1/3 elevado à 10ª potência. 1/3 elevado a 2 elevado à quinta potência representa uma potência de base 1/3 e o expoente é 2 elevado à quinta potência. Ou seja,
Diferente, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ou seja, 1/3 elevado a 32. Pessoal, tem um erro aqui de digitação, tá bom? Aqui é 32. Deixa eu só voltar aqui de novo para me explicar direitinho isso aqui, ó. Ó, nós temos aqui, ó, 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, aqui teria que ser 32, tá certo? Vamos lá. Expoente inteiro negativo. Percebam, 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à oitava potência. Quando a gente diminuir isso aqui, ó, vai dar um expoente negativo, correto? Então, se a gente escrever dessa forma aqui, ó, e for eliminando, vai sobrar 1 aqui em cima e 5 vezes 5 aqui embaixo, que vai dar 5 ao quadrado, certo? Aí vai ser escrito dessa forma aqui, ó, tá? 5 elevado à sexta, nós repetimos aqui 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado à oitava potência, repetimos aqui os 5 vezes o 5, 8 vezes, certo? Quando nós eliminarmos, vai sobrar aqui um 1 e aqui embaixo vai sobrar 2, 5. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, certo? Então, fica 1 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aí vai ser feito a inversa dessa forma aqui. Para elevarmos um número racional diferente de zero a um expoente inteiro negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Olha, 4 elevado a menos 1 é igual a 1 quarto. Menos 5 sétimos elevado a menos 3. Menos, aí invertemos, ó. O 7 que era denominador passa a ser numerador. O 5 que era numerador passa a ser denominador. E o sinal do expoente passa a ser positivo. 2/3 elevados a menos 2. Nós invertemos aqui, ó. O 3 que era denominador sobe, o 2 que era numerador desce. E o sinal aqui passa a ser positivo, ok? Radiciação, que é a operação inversa da potenciação, né? Conforme eu já falei para vocês, a adição é a operação inversa da subtração, assim como a subtração é a operação inversa da adição. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. A potenciação é a operação inversa da radiciação. E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Aí nós temos aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Nomenclatura. O símbolo, esse símbolo aqui, ó, é chamado de radical. 16 é chamado de radicando, 4 é chamado de raiz quadrada de 16. Atenção, tanto o radicando quanto a raiz quadrada precisam ser números não negativos. Apenas quadrados perfeitos têm raiz quadrada exata nos racionais, tá? Atenção, a operação radiciação nem sempre é possível nos racionais. Veja bem, a raiz quadrada de 15 décimos não é um número racional, pois não existe um número racional que é elevado ao quadrado seja igual a 15 décimos. A raiz quadrada de menos 4 não é um número racional, pois não existe um número racional que
elevado ao quadrado seja igual a menos 4. A operação radiciação, como eu já falei agora há pouco, nem sempre é possível nos racionais, né? Em que? Vamos lá. A raiz quadrada de 3/7 não é um número racional, pois não existe número racional que elevado ao quadrado seja igual a 3/7. Ok. Vamos. Pronto. Então, gente, conforme eu havia dito para vocês, né? Nós vamos encerrar aqui o capítulo 1 do livro 2. E é isso. Na próxima aula nós vamos com um assunto novo, tá? Eu espero que tenha sido esclarecedor. E qualquer coisa a gente tira alguma dúvida lá no nosso horário, lá no Tira Dúvidas. Um abraço.